Olá pessoal, eu sou o Marcos Pimenta, seu amigo de cheiro, e hoje eu venho trazer para vocês um pouco mais do universo da perfumaria de nicho, falando de mais uma parceria da Serjoff com astros da música, astros do rock. Na verdade, essa parceria veio antes. Eu gravei primeiro com a banda Duran Duran dos anos 80, recomendo que vocês vejam. Mas antes dessa parceria com Duran Duran, veio a parceria com o Tony Iommi, que para quem não sabe, é guitarrista da banda Black Sabbath, uma banda de rock super famosa, que durante muito tempo no imaginário das pessoas era uma banda satanista. Teve aquele episódio com o Ozzy Osbourne, que era vocalista da banda, que teria mordido um morcego no palco. Depois ele falou que foi por engano, achou que era um morcego de borracha. Enfim, eu acho que isso tudo criou essa aura obscura, né, mais misteriosa da banda, e isso alavancou, né, o sucesso da banda. E não é esse Ozzy Osbourne que apareceu aí não, pessoal, desculpa a brincadeira aí. Mas é o Ozzy Osbourne mesmo, sendo que aqui quem participa é o Tony Iommi, que é o guitarrista, compositor dos riffs famosos da banda. E tem uma curiosidade legal do Tommy, que é o seguinte: ele perdeu num acidente parte dos dedos e usava uma prótese, e para tocar ele teve que deixar a guitarra dele afinada mais grave, eu acho que para ficar mais fácil de manusear as cordas, e isso deu todo aquele peso que a gente se acostumou no som. Olha que interessante, né? Como é que são as coisas. Não é a primeira vez que a Serjoff fez esse tipo de parceria. A primeira vez, salvo engano, foi com o guitarrista da banda Queen. Vou deixar a informação por escrito aí, só para não estar correndo risco de falar besteira, mas parece que ele é amigo do Tony, homem, enfim, eu sei que eles se juntaram e fizeram esse perfume. E em entrevistas e tudo mais, esses dois perfumes, né? Primeiro foi lançado o Monkey Special, depois o Deified. Em entrevistas e tudo, eles falam mesmo que o Tony participou da criação do perfume, não é só aquela coisa de emprestar o nome, participou da criação. Outra coisa legal é que eles criaram toda uma experiência multissensorial. Então o Tony ele compôs uma música, eu vou tentar deixar aí, não sei se eu vou conseguir, eu não vou tentar reproduzir para não dar direitos autorais e tal, mas eu recomendo que vocês ouçam a música, primeira antes do Monkey Special, depois a Deified, mesmo nome do perfume, para já te colocar no clima, para já te contar uma história. Né? Tem os clipes das músicas que passa também uma imagem que para mim não comunicou muito, o som comunica, a imagem do clipe não comunica tanto, mas é uma experiência multissensorial, né? Inclusive eu fiz um esforço para tentar trazer uma descrição também multissensorial, uma descrição visual, além do cheiro. Eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer em respeito ao brilhantismo dessa criação. Monkey Special, pessoal, foi a primeira fragrância da parceria, tá? E o nome é em homenagem à guitarra Monkey do Tony, lá dos anos 70, sei lá quando. E ele compôs a faixa Scent of the Dark para essa música, em homenagem aí à parceria, tá, pessoal? As notas oficiais são rum, maracujá, bergamota e ruibarbo. Coração ela tem canela, rosa búlgara, couro, patchouli de Singapura e caramelo. Na base ela vai trazer baunilha, fava tonka, sândalo, âmbar, almíscar, açafrão e malte. Esse perfume, pessoal, ele é muito bem avaliado no Fragrantica. Ele tem nota 4.3 de mais de 4.000 votos. E lá ele é classificado como um perfume mais noite, um perfume mais para o inverno e mais para o outono, além de ser classificado como um perfume especiado quente, amadeirado, doce, abaunilhado e patchouli. Nos comentários, a comunidade, enfim, normalmente fala que ele é um gourmand amadeirado especiado, com destaque para o rum, para o maracujá e para o caramelo. Frequentemente comparam com o oud de maracujá e com Eimen de Mugler.
E também tem uma performance elogiada, dizendo que é Beast Mode. Isso aí é o que a comunidade fala, tá, pessoal? Vamos relembrar na fita, então, como é que são esses perfumes? Vamos começar aqui pelo Monkey Special. Lembrando, tá, pessoal, que esses decantezinhos, eu não comprei os frascos, é bem gostosa a saída. Lembrando que esses decantezinhos, eu comprei na Connection. Abraço aí pessoal da Connection, Otávio, Marcelo. Um atendimento muito legal, não ganho nada para falar deles, sou cliente deles. E tem um atendimento muito legal, vou deixar aí o link se vocês quiserem comprar com eles. Mas tem outros grupos de split também, tá, pessoal? Porque eles me atendem super bem. A saída é muito gostosa, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a saída desse perfume. Bom, na minha impressão, ele tem sim bastante rum. Traz uma esfera de backstage, de preparatório para a entrada de um palco, de um show, de um pub. Eu sinto bastante couro no perfume, eu não sinto ele tão doce, tão gourmand, tá? Eu sinto ele alcoólico, com couro bastante robusto e muito patchouli, e traz uma aura bastante intensa, uma aura de poder, remete um pouco a algo também que ficou ali nos anos 70, nos anos 80, eu acho que essa questão do patchouli, ela traz um pouco também esse retorno, mas essa aura bem rock and roll mesmo, do couro, do patchouli, do rum, passa um aspecto também de um pouco de tabaco. Aqui, eu anotei aqui, passa um aspecto de um cigarro que não foi aceso. É o tabaco mesmo, a folha do tabaco, enfim, sem ser a fumaça, me passou essa sensação, que pode ter sido da forma que as notas foram trabalhadas, né? Do rum, do açafrão, do patchouli, trouxe essa sensação de um tabaco, o que gerou mais ainda esse clima ali de um pub, de um backstage, e uma aura bastante masculina, na minha opinião, um perfume bem masculino, que remete a uma sensação bem poder. Eu pedi para a IA gerar uma imagem com o que eu descrevi, de que sentido o perfume, e ela gerou essa imagem aí que eu vou colocar para vocês. Essa seria a forma que a IA conseguiu visualizar esse perfume, tá, pessoal? E aí, depois, o maracujá, só trazendo aí para vocês, eu não tenho a referência do de maracujá, mas eu não notei aquele maracujá doce, de um mousse de maracujá, de um sorvete de maracujá, de uma bebida de maracujá, de um drink de maracujá. Eu senti uma parte como se fosse da casca do maracujá, mais azedo, mais cítrico, mais branco. Pelo menos essa foi a minha percepção, tá, pessoal? Ela equilibra bem com essa parte do caramelo, deixando assim muito agradável, um doce muito agradável. Não chega a ser melado, não chega a ser exagerado, é muito equilibrado e a aura mais do patchouli, do couro, ela dá mais a base. Essa parte do caramelado, ele vai vir na secagem, do meio para o fim do perfume, depois que o show acabou, com aquela vibração, com aquele poder todo. Da parte inicial do perfume vem uma parte mais confortável, uma parte mais tranquila, que aí sim vem com esse toque caramelado. E aí talvez ele remeta assim a esses perfumes que foram citados, o Amém, de Mugler, talvez até algum de Parfum de Marly, não sei exatamente se o Altair ou se o próprio Layton. Essa coisa assim um pouco mais calma, um pouco quase indo para o gourmand, na secagem, tá? Na saída foi muito mais vibrante, muito mais couro, patchouli, pelo menos na minha percepção, e tabaco, que não tem o tabaco, mas teve essa percepção de tabaco, tá, pessoal? E sim, se aí esquecendo, já anotei aqui, por isso que é bom anotar. Também é perceptível a rosa e um toque da canela, tá, pessoal? Dando aí uma composição com couro bem interessante, bem sutil. Não é o pilar desse perfume. O pilar desse perfume, na minha opinião, segue sendo o couro e o patchouli. Muito embora as pessoas citem outras notas aqui, como o rum,
como o caramelo, como o maracujá, como mais importantes, mas para mim ele é mais sobre couro e patchouli, na minha opinião, tá, pessoal? E no final, mais abaunilhado e mais adocicadinho, mais comportado. Bom, performance, ele tem uma longevidade muito interessante, ele tem uma projeção também muito boa, mas depois que eu experimentei os Duran Duran, ou Duran Duran, eu tive que recuar um pouco no conceito, porque ele passa fácil de 8 horas, 10 horas na pele, passa fácil, ele projeta bem, sim, mas não é uma projeção que domina todo o ambiente, é uma projeção próxima de você, e durante um bom tempo ele projeta, mas os Duran Duran são incomparáveis, os Duran Duran. Aquele Nel Rio, a performance é bestial. Eu nunca tinha visto um perfume com tanta performance. Então isso prejudica agora, como eu estou gravando depois, muitos colocam como sendo Beast Mode, mas eles são um pouquinho aquém do Nel Rio. Mas são ótimos perfumes, têm ótima performance, não precisa colocar muitas borrifadas, muito embora não vá trazer nenhum desconforto, mas você não precisa caprichar demais nas borrifadas, porque ele vai te atender super bem, vai ter uma ótima sensação de perfumação. Perfumes eu concordo que são mais para o frio, mais invernais, mais outonais, mais noite, mas eu não acho que o seu uso fique restrito ao pub ou ao show de rock. Eu acho que ele convive e combina muito bem com essa aura rock and roll, com a aura motociclista. Eu acho que convive muito bem. Qualquer coisa nesse astral ele vai combinar muito bem. Mas eu também acho que ele combina muito bem com o ambiente formal de alguém que quer passar uma sensação, uma vibe de poder, de liberdade, de confiança, né? E um espírito rock and roll. Eu acho que combina muito bem, por exemplo, com um executivo, um profissional que use terno, mas que tem essa pegada mais rock and roll nele. Eu acho que vai combinar muito bem, porque esse perfume não é só sobre um cheiro, ele é sobre uma experiência completa, olfativa e multissensorial. Então eu acho que ele não precisa ficar restrito, limitado aos fãs da banda ou ao universo do rock and roll. Eu acho que você pode trazer essa aura do rock and roll para o seu universo, seja de terno, seja um médico, seja o que for, acho que vai ficar super bem. Ele não me passou tanto uma aura de ser um perfume romântico, ele me passou uma aura de ser um perfume até formal, um perfume para impressionar, sim, numa ocasião mais formal, e um perfume com essa vibe de show, de balada, rock, né? Acho que romântico, encontro, eu acho que ele é outra vibe, outra vibração, tá? Pelo menos a minha percepção. E mais masculino, tá, pessoal? Bem masculino na minha percepção. Inclusive muito viril. Bom, eu acho que sobre esse perfume era isso, né? Agora vamos falar então sobre o Deified. Deified foi lançado depois, salvo engano, 2024, eu não tenho aqui. Enfim, é a segunda fase da parceria. É um perfume que ele já tem uma proposta mais romântica, já tem uma proposta mais pro approach. E também achei muito legal esse perfume, tá, pessoal? Esse perfume as pessoas gostam de comparar com o Black Moonlight, da parceria com a banda Duran Duran, mas para mim são caminhos diferentes, eles até podem ter alguma estrutura semelhante, alguma proposta semelhante, mas são perfumes bem distintos, tá, pessoal? Acho que não dá para comparar. E eu acho que aqui o Deified foi muito mais competente em contar uma história, em trazer uma jornada de experiência. Ele foi muito mais competente em te transferir para um universo próprio, que o outro não faz. O outro é um cheiro, esse aqui é uma história. Esqueci de comentar que assim como no Monkey Special teve uma faixa lançada pelo Tony Iommi, o Deified tem também uma faixa lançada pelo guitarrista. Vou tentar deixar aí, se não tiver vocês procurem, que é muito legal ouvir para entrar no clima. Muito embora o clipe ele não me transmitiu diretamente para fragrância, até uma coisinha do clipe foi a sensação que eu tive também, a questão do alvo
da munição ali, da artilharia que estava se despedaçando, depois se reconstituir, talvez com a ideia de deificação, de se tornar uma divindade, um deus, eu não sei exatamente o que eles estavam transmitindo, mas o perfume ele me trouxe um pouco dessa coisa de ir perdendo camadas, de ir despedaçando, de ao mesmo tempo ir trazendo à memória aquilo que você já percebeu antes. Não é que o perfume volta a ter potência depois de um tempo, mas ele de alguma forma ele reverbera aquela lembrança do que aconteceu. Então ele vai perdendo as camadas assim, com muita elegância, muita distinção. Tem um frasco lindíssimo. Aliás, eu esqueci de comentar a beleza do frasco do Monkey Special também. O Deified é lindíssimo também. Os dois frascos são muito bonitos. E as principais notas dele são maçã, açafrão e canela no topo, rosa, papiro e couro no coração, e a base é ambarada, almiscarada, chipre, baunilha, sândalo e bálsamo. E vamos lá, faladas as notas, vamos ver aqui então na fita, pessoal, o Deified, como que ele é. Errei, que dó, errar uma borrifada de um perfume desse dá uma dor. Cara, que couro delicioso. É uma jaquetona de couro. Não tem como ter outra imagem. Um couro preto embebido com esse blend de maçã. E me vem a imagem dessa mulher gótica, vampiresca. É muito bom. É muito bom. Enfim, vamos falar sobre perfume. O pessoal do Fragrantica aqui dá nota 4.2 para esse perfume, é uma boa nota também, mas um pouco abaixo do Monkey Special. Ele descreve esse perfume como couro ambarado especiado com nuances de rosa e maçã, evocando mistério e elegância gótica. Isso aqui é um apanhado geral dos comentários, é basicamente isso, tá, pessoal? E se o Tony Iommi tem o couro, o patchouli, o rum e uma vibe de backstage e de tabaco, esse cara aqui, ele tem o couro, a maçã e a rosa. Então, para mim, o pilar dessa fragrância é o couro mesmo e sobre como esse couro conta uma história, né? Lá no Monkey Special é um couro vivo, vibrante, do rock ali em atividade. Aqui no Tony Iommi, ele me trouxe mais uma coisa, sei lá, de sedução, talvez, e com camadas, com evoluções muito específicas, muito distintas. Na saída, esse couro ele me trouxe uma imagem de um couro muito preto, brilhante, com um cheiro muito perceptível mesmo, daquele jaqueta de couro nova. Essa jaqueta de couro preta, brilhante, ela percebe-se também um toque especiado quente do açafrão e da canela, mas é muito mais para aquecer o couro do que para trazer qualquer outra percepção olfativa nesse preto brilhante, tá, pessoal? E como se ele tivesse embebido em algum blend, muito embora não fale em álcool nas notas, mas dá uma sensação de um blend, algum licor de maçã. E muito dark, uma fragrância muito dark, eu acho que por todo o clima que eles colocam você, com a música, com o nome, com o frasco, você vai para essa fragrância com expectativa bem dark mesmo. E eu tive uma imagem assim de uma mulher muito bonita, quase vampiresca, com uma jaqueta bem escura, comendo uma maçã ou tomando um blend de maçã, porque parece que a jaqueta ela é embebida, é fraco o cheiro da maçã, não é tão forte. É o couro que domina, mas dá para notar que ele tem esse blend de maçã, essa coisa de maçã junto. E aí é uma tentativa, não, é um cheiro que ele demonstra aquele couro sendo provocativo, sendo sexy, sendo intencional. E me veio essa imagem de uma mulher, uma vampira, uma coisa vampiresca, que remete também, de repente, a uma Eva com uma maçã, convidando você ali para, sei lá, para os prazeres aí da carne, enfim.
do pecado, essa foi a minha viagem que eu estou tentando acompanhar a vibe aí de trazer uma experiência multissensorial que a banda traz. E aí na evolução entra uma rosa maravilhosa. Maravilhosa ficou mais ou menos, né? Entra uma rosa muito elegante, uma rosa muito diferente das rosas por aí, uma rosa distinta, bonita. É engraçado, muitas pessoas usam essa expressão para falar desse perfume. Um perfume bonito, como esse perfume é bonito, como é engraçado, tanto que é visual, né? Realmente é multissensorial. Quase é sinestesia que chama? Como é que chama aquele negócio de quem vê as cores e tal? A gente está quase vendo o cheiro aqui. E é muito bonita, é uma rosa bonita, bem trabalhada, elegante, que me pareceu ser a fase mais legal do perfume. Então, se aquela moça com a maçã e o licor e a jaquetona de couro era a moça que tinha ali todo aquele sex appeal para conquistar, mas ela, ao mesmo tempo, ela era uma coisa ingênua, uma provocação ingênua ali. E aí ela amadurece, ela fica mais complexa, mais elegante, mais bonita, envolta por essa rosa, essa aura de rosa, e tão exuberante, tão no ápice da beleza, que ela congela. E é quase como se fosse uma morte. Ela estatiza naquele ápice mais bonito dela. E a fragrância, ela com essa rosa, ela alcança o ápice da fragrância, a parte mais bonita da fragrância. O couro, ele tá aqui, não tá mais aquele preto brilhante, ele tá aquele acinzentado, um pouco empoeirado, com essa rosa congelada, deliciosa. Não tem mais a maçã, é a rosa que domina. Esse congelamento daquela vitalidade inicial, em um ar já mais amadurecido, mais lindo, mais exuberante, mais complexo, inclusive, de uma beleza mais complexa, ele é muito elegante, ele é muito bonito. Eu não consigo descrever de outra forma, tá, pessoal? E esse couro é mais desidratado, mais acinzentado, mais maduro, transmite algo que já passou por experiências ali e alcançou seu ápice. E aí ele congela. É praticamente uma morte, no sentido de passar dali naquele ápice para um novo estágio de deificação. Estou viajando muito, galera, mas foi isso que me passou. E aí vem essa terceira fase, que é praticamente um fade. Ele ficou congelado ali no ápice da beleza do perfume, com essa rosa e esse couro que foi ficando empoeirado, e ele vai perdendo as camadas. Vai perdendo as camadas, vai perdendo as camadas, vai ficando com uma sensação de pele, uma sensação almiscarada. O couro cada vez mais com esse aspecto envelhecido, empoeirado. A rosa vai ficando mais distante, mas ainda presente, então toda hora você lembra do ápice do perfume. De vez em quando vem uma lembrançazinha da maçã, mas é mais a rosa, essa rosa se decompondo. Ele não some da pele, ele vai ficando empoeirado, 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 e cada vez que você cheira, te remete para aquilo que o perfume estava exalando lá atrás, com aquela potência lá atrás. Aquela mesma beleza, mas com a sensação de fade, uma sensação de que está se esvaindo, de que está saindo. Isso foi o que me passou, né? E com esse toque desidratado, com essa coisa almiscarada, essa coisa da sutileza, da secagem, do dry down desse perfume. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam de... Eu acho que é por isso que é muito comum as pessoas colocarem como adjetivo desse perfume, um perfume bonito. Acho que eles não estão falando do frasco, acho que eles estão falando disso. Da forma que o perfume evolui, da forma que o perfume se retira. É muito legal, gente. É um perfume que realmente ele traz uma experiência olfativa. Muito embora o Monkey Special ele traga uma aura de poder e de rock and roll mais evidente, o Defied ele trouxe mais coisas à minha cabeça, mais percepções. Achei muito legal isso aí. Performance é semelhante à do Monkey, talvez um pouco mais comportada, porque essa secagem dele, de fade, de decomposição, de dry down, ela vai ficando cada vez mais calminho, e eu acho que é mais fácil você ter a sensação de que ele foi embora, de que ele sumiu da pele, mas ainda assim com muita dignidade depois de longas horas, tá, pessoal?
Frequentemente o pessoal diz que compara esse perfume com o Black Moonlight. E muitos dizem que o Black Moonlight é mais legal, que o Black Moonlight é o que o Day Five deveria ter sido. Eu acho que o Day Five foi muito competente em fazer esse pilar com o couro, em fazer essa ligação com a aura do rock and roll, em fazer essa conexão com o Monkey Special. Eles são duas versões de uma história, eles têm conexão. Eu não faria nada diferente. Eu acho que ele foi muito bem construído e eu acho que não existe essa comparação, não. O Black Moonlight é um excelente perfume, mas aqui você tem uma história, aqui você tem uma conexão com o criador. Eu acho que, inclusive, diferente do que eu percebi lá no Duran Duran, aqui você está muito conectado com o Tony Iommi. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Tem aqui também o vídeo da linha Duran Duran, com Sejoff. Eu vou fazer também um comparativo entre os quatro. Espero que você tenha gostado, espero ter conseguido transmitir um pouco da minha impressão sobre esses perfumes. Se você chegou até aqui, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal, comenta aí o que você quiser, pergunta o que você quiser perguntar, que eu terei o maior prazer em te responder. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.